Livro O Poder do Subconsciente, capítulo 3, parte 4. Como conseguir que a mente subconsciente trabalhe para você? A primeira coisa a compreender é que a mente subconsciente jamais para de trabalhar. Permanece ativa dia e noite. Atue você sobre ela ou não. Embora o subconsciente seja o construtor de seu corpo, você não pode conscientemente perceber ou ouvir esse processo interno silencioso. Você tem que trabalhar com a mente consciente, não com a subconsciente. Mantenha simplesmente a primeira ocupada com a expectativa do melhor e certifique-se de que aquilo em que pensa habitualmente tem por objetivo coisas lindas, verdadeiras, justas e harmoniosas. Comece agora a cuidar da mente consciente, sabendo que no fundo do coração e da alma, que a mente subconsciente está sempre se expressando, reproduzindo e manifestando de acordo com a sua maneira habitual de pensar. Lembre-se que da mesma forma que a água toma a forma do tubo por onde flui, o princípio da vida em você flui de acordo com a natureza dos seus pensamentos. Afirme para si mesmo que a presença curadora do subconsciente está fluindo através de você sob a forma de harmonia, saúde, paz, alegria e prosperidade. Pense no subconsciente como uma inteligência viva, um excelente companheiro de viagem. Acredite sinceramente que está fluindo ininterruptamente em seu corpo, vivificando-o, inspirando-o e tornando-o mais rico em tudo. E ela reagirá exatamente dessa maneira. E assim como pensa, assim se fará. O princípio curador do subconsciente restaura nervos ópticos. Um dos mais famosos santuários de curas do mundo, o de Lourdes, situa-se no sudoeste da França. Os arquivos do departamento médico do santuário transbordam de dossiês que descrevem em detalhes casos autenticados das chamadas curas milagrosas. Madame... Eu vou ler do jeito que está aqui, porque eu não sei como é a pronúncia, se é assim ou não. Madame Bire, um exemplo entre muitos, com nervos ópticos atrofiados e inúteis, era cega. Após uma visita a Lourdes, recuperou a visão. Vários médicos que a examinaram disseram em laudos que os nervos ópticos continuavam inúteis. Ainda assim, ela via. Um mês depois, novo exame demonstrou que o mecanismo visual voltara por completo à normalidade. Estou absolutamente convencido de que Madame Bire não foi curada pelas águas do santuário. O que a curou foi o subconsciente que reagiu à fé por ela sentida. O princípio curador no subconsciente respondeu de acordo com a natureza de seus pensamentos. A crença é um pensamento gravado no subconsciente. O pensamento aceito materializa-se automaticamente. Sem a menor dúvida, Madame Bire foi ao santuário cheia de esperança e fé sincera. No fundo do coração, não sabia que podia receber a cura. A mente subconsciente respondeu nessa conformidade, liberando as forças curadoras sempre presentes no homem. A mente subconsciente que criou os olhos certamente poderia trazer de volta à vida um nervo doente. Aquilo que criou o princípio criador pode recriar. Que aquilo que esperas seja feito conforme a tua fé. Mais uma vez, palavras diferentes, mas o sentido é o mesmo. Quando a gente fala, né, que você que cria a sua realidade, da mesma forma é você que se cura. Existe até um negócio bacana para quem gosta de ter mais conhecimento, que é, por exemplo, o efeito placebo. Tem outras coisas e tem a mesma coisa com outros nomes.
Mas se você pesquisar aqui mesmo, você vai achar bastante coisa sobre efeito placebo. Quando você vai adquirindo um pouco mais de conhecimento, você vai entendendo que todos somos deuses, que Deus não está fora, está dentro, e que Deus não está em lugar nenhum. No sentido de quê? De buscar Ele fora. Em religiões, em templos e tudo mais. Até porque o templo somos nós. E aí você vai adquirindo vários conhecimentos, mas no fim você vai compreendendo que tudo se dá através da fé. E que a fé é a mesma coisa que crença. Então, se você tem fé, você tem crença, é a mesma coisa. Então, se você tem fé de que você vai ao santuário tal, se eu fizer aquela viagem, a pessoa está com uma doença avançadíssima, mas ela tem fé. Ou seja, ela tem crença que se ela visitar aquele santuário, ou se ela for benzida por aquele padre, ou por aquele pastor, ou se ela tomar o chá daquela planta que só tem na cidade tal, ou então se ela conseguir comprar aquele remédio que tal pessoa tomou, ela vai se curar? Se a pessoa tiver essa crença, essa fé, ela se cura exatamente assim. Então, nessa parte que ele diz assim, eu acredito que não foram as águas, né? Eu acho que é isso, as águas do santuário que curaram a pessoa, mas sim o subconsciente dela. Porque tudo se trata de fé. Tem até uns vídeos aqui que falam muito assim, relacionado ao efeito placebo. Se você acredita que um copo de água com açúcar vai te acalmar, você toma e se acalma. E não existe, cientificamente falando, provas que água com açúcar é calmante. Mas como a gente cresceu ouvindo e acreditou, então quando a pessoa tá nervosa, toma água com açúcar, aí tá toda se tremendo, para de se tremer. Porque quem comanda tudo é a fé, é o que eu acredito. Só que nem sempre o que eu acredito tá aqui de forma consciente, que nem eu acredito na água com açúcar. Às vezes eu acredito em algo que tá no subconsciente de forma inconsciente, eu não sei. Isso também vai criar a minha realidade. Aí é um efeito contrário. Eu posso tomar tal remédio que para todo mundo serviu, mas como eu não tenho crença em remédio ou naquele remédio, ele não vai servir para mim. Eu posso ir lá no mesmo curador que várias pessoas foram e saíram curadas, mas eu não acredito em curador. Então eu vou lá e saio de lá e continuo doente. Porque não se trata de ser o outro, é tudo sobre nós. Essa série que fala sobre Jesus, a mais atual, né? Ela mostra bastante isso. Na hora que a mulher pega lá nas vestes de Jesus, lá naquelas pontinhas, e ele diz, quem te curou foi a tua fé. Então, ou seja, os milagres, eles não são externos. Não foi o Papa, não foi aquele templo, não foi aquele santo, foi apenas você mesmo. Porque você já é Deus. E se você acredita nisso, fica mais fácil de conseguir qualquer coisa, inclusive a cura de uma doença, seja ela qual for. Porque a partir do momento que você acredita, até um copo com água da sua casa vai servir. Se você acreditar que um copo com água, vou beber agora essa água, e essa água vai regenerar as minhas células, ela vai. Sabe as pessoas que vão pro centro espírita e levam a água para fluidificar, porque os espíritos vão fluidificar? Se você acreditar que você coloca a água ali, dentro da geladeira ou fora, e que aqui ela vai ser fluidificada e vai me curar, ela vai. Estamos falando de fé, estamos falando de crença, que no final é a mesma coisa. Então, assim, muitas pessoas brigam com outras, fulano tá certo, esse tá errado. E no final todos estão falando a mesma coisa, só que em línguas diferentes. Por isso é tão importante você entender que uma mesma coisa pode ser falada de várias formas diferentes. E você vai entender de acordo com a sua consciência atual.